Olá! Boa noite, gente! Tudo bem? Vamos começar então nossa live. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Sempre é um prazer esse momento, é um momento de troca, né? É um momento que eu me sinto um pouco mais próxima de vocês, né? Que me acompanham aqui. E, enfim, eu acho que é muito legal a gente poder ter um momento que a gente está aqui junto, né? Trocando. Então, o tema de hoje é autoestima profissional. O que não te contaram sobre isso e eu vou te contar agora, né? Então, se vocês tiverem perguntas sobre o tema, vão mandando, tá? Que aí eu vou respondendo na medida que vocês forem mandando, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Podem me dar um ok, por favor, caso estejam, para eu continuar. Certo. Vamos continuar aqui então. Gente, quem me segue aqui sabe, né? A autoestima é um dos pontos principais do meu trabalho. É isso que eu venho me dedicando a estudar e é o foco, né, hoje. E eu queria fazer essa reflexão com vocês, né, da autoestima voltada para o ambiente profissional. Todas as vezes que eu vejo, que eu leio, que eu ouço falar de autoestima, eu ainda não vi, né, essa discussão. Como que a minha autoestima me afeta profissionalmente? Será que eu tendo uma baixa autoestima ou uma autoestima saudável e equilibrada, isso faz uma diferença significativa no meu trabalho? O que vocês acham? Vamos entender um pouquinho o conceito de autoestima, tá? Gente, autoestima, de uma forma simples, é a opinião que eu tenho sobre mim, a avaliação que eu faço sobre mim, o conceito, né? O que eu penso de mim e como que eu me avalio, né? Eu preciso ter uma visão clara, responsável, consciente e positiva de quem eu sou. E isso é o conceito básico de autoestima, né? Eu fiz algumas anotações aqui do lado, então de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para a lateral, que é para eu não me perder em tudo que eu quero falar, certo? Vamos lá. Então, eu quero falar sobre alguns sinais de baixa autoestima no trabalho, certo? Muitas vezes a gente tá com sinais de baixa autoestima profissional, mas a gente não percebe pelo simples fato da gente não fazer essa conexão, da gente não perceber que aquilo que a gente sente, na verdade, é baixa autoestima, né? É aquela coisa, o que eu não sabia que era baixa autoestima. É isso que a gente vai falar agora. Então, primeira coisa, o que você sente quando você chega no seu local de trabalho, né? De que forma você sente que fica o teu humor? De que forma você sente que fica a tua energia assim que você chega? Você fica motivado e animado para produzir, né? Você fica feliz porque você chegou naquele local e você vai poder desenvolver... Opa, gente, desculpa, virei a câmera aqui. Volta. Você fica feliz porque você entrou no seu local de trabalho, você fica animado, você fica motivado ou não? Ou quando você chega no seu ambiente de trabalho, você já sente aquela desmotivação, você não tem tanta vontade assim de produzir. É meio que aquele pensamento de, nossa, não acredito, mais um dia, né? E isso desmotiva a gente, óbvio. Então, assim, a desmotivação no ambiente de trabalho pode ser um sinal de baixa autoestima profissional. Vejam bem, eu disse que pode ser, não necessariamente seja isso, porque podem ser muitas outras coisas, mas esse é um dos sinais que a gente precisa ficar atento, né? Se eu chego no meu trabalho e eu não me sinto bem, eu não me sinto motivada, eu não me sinto energizada, eu não sinto vontade de estar ali, pode ter alguma relação sim com a forma como eu me vejo naquele local. E aí o ponto 2 que eu acho importante a gente falar é a insegurança. Gente, no trabalho, vamos lá. Você vive achando que não fez um trabalho bom o suficiente,
que o seu trabalho precisa constantemente ser refeito. Você acha, oi Ana, boa noite, um beijo. Gente, sejam bem-vindos, viu? Eu falei logo no iniciozinho e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, né? Interajam comigo, por favor, não gosto de ficar falando sozinha. Vão mandando aí, vão comentando e a gente vai desenvolvendo juntos aqui, tá? Tânia tá falando, eu amo meu trabalho, eu amo produzir, mas não gosto de algumas pessoas de lá. Normal, Tânia, normal, né? A gente está num mundo amplo, num mundo onde a gente tem que conviver muitas vezes com pessoas que a gente não tem afinidade, né? Mas no ambiente de trabalho, a gente leva mais para a questão do respeito, né? Não gosto de você, porém te respeito e fica cada um na sua. Mas eu entendo sim que muitas vezes isso que tu falaste acaba desmotivando a gente, né? Pela questão do ambiente, de como é que isso fica. Mas voltando, né? Então, a questão da insegurança, de você o tempo todo duvidar do seu trabalho, achar que de repente o seu trabalho não está bom o suficiente, né? Achar que aquilo que você tem para dizer não é o que os outros querem ouvir, então você acaba não falando, você não dá a sua opinião. Quando tá tendo, oi Manu, maravilhosa é você. Quando tá tendo, por exemplo, uma reunião, você acha que não tem nada a acrescentar. Apesar de você ter ideias incríveis, você não consegue valorizar e reconhecer isso. Então, em consequência, você não se posiciona também, né? Outro ponto, gente, é a comparação, né? Vocês percebem que tudo que eu tô falando de autoestima profissional tem um link direto com a autoestima, né, na parte pessoal, vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha a autoestima de uma forma mais ampla, óbvio que a gente acaba trabalhando todas as áreas. Eu quis fazer esse recorte do profissional para mostrar para vocês que muitas vezes a gente não consegue identificar pelo que a gente se sente assim no trabalho, né? A gente simplesmente se acostuma com aquilo, normaliza a desmotivação, a insegurança, a comparação com meus colegas, não me sentir merecedora daquele trabalho ou de desafios maiores. E a gente não entende o que é tudo isso. E muitas vezes, gente, isso é a soma de uma baixa autoestima que já está refletindo no teu profissional. Então, eu acho que essa questão da insegurança, ela aparece principalmente quando a gente trabalha em grupo, trabalha em equipe, né? Muitas vezes você é solicitado, muitas vezes te pedem uma opinião sobre algo, muitas vezes você discorda sobre algo. Então, assim, por que será que você não está se posicionando? Por que será que você acha que a sua opinião não tem valor? Por quê, né? Por que você julga que aquilo que você tem para dizer não é bom o suficiente para os outros ouvirem? Né? Onde será que essas partes aí precisam se conectar, precisam conversar? Outro ponto, gente, que eu separei aqui para falar é o não se sentir merecedor. E aí eu quero dar um exemplo de quando eu estava estudando para essa live, escrevendo, eu me lembrei, né? Há muitos anos atrás eu estava numa seleção de estágio, né? Era um estágio muito concorrido, porque era um estágio remunerado, né? Quem é da área de psicologia sabe, é difícil ter estágio remunerado e geralmente os estágios remunerados são na psicologia organizacional, que foi justamente essa área que eu estava, né? E aí a dinâmica, tinha uma dinâmica de grupo, eram 3 fases, né, do processo seletivo. Essa era a segunda fase, eu já tinha passado a primeira e estava na segunda. A segunda fase, gente, eu vou ser honesta com vocês, eu sempre odiei dinâmica de grupo. Nossa, eu sempre fiquei extremamente constrangida, vergonha de mim, vergonha alheia, total. Então, quando eu vi que era uma dinâmica, eu já, meu Deus do céu, já comecei a suar frio. Mas, enfim, tava lá, né? E a dinâmica era a seguinte, eu não sei se vocês... Essa dinâmica é bem conhecida, não sei se vocês já passaram por ela ou já ouviram falar. É a dinâmica do fósforo. Então, você tá ali num círculo, né? Você e todas as pessoas que estão concorrendo àquela vaga. E a pessoa que está fazendo a seleção, ela pega uma caixa de fósforo, ela acende um fósforo e ela te explica que enquanto o fósforo estiver aceso, é o tempo que você tem para se apresentar. E vocês já devem ter parado para pensar e visto que tem fósforos que a gente acende e dura uma eternidade. Tem fósforos que a gente acende e eles apagam na hora. Então, assim, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, né? E você imagina você ter que se apresentar num tempo mínimo de um fósforo.
e dizer por que você merecia aquela vaga. E o fósforo rodando e eu dizendo, meu Deus, está chegando a minha vez, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar. Chegou a minha vez, né? Acendi o fósforo e falei, meu nome é Maici, eu estou no 5º ano de psicologia e eu acho que eu mereço essa vaga porque eu sou boa no que eu faço e vocês merecem conhecer o meu trabalho. Puxa, o fósforo apagou. Eu nem sei, gente, de onde que eu tirei a coragem para falar aquilo, né? Porque vamos combinar que naquela época eu nem tinha essa autoestima toda, né? Mas eu fui pro processo acreditando muito em mim. Por quê? Porque, apesar de eu não ter sido uma boa aluna no ensino médio, eu me redimi, tá? Na faculdade e fui uma ótima aluna. Então, eu sempre estudei, sempre tirei notas boas, tirando estatística, tá? E algumas outras aí de pesquisa. E sempre estagiei, então tinha conhecimento já. Eu já sabia o que rolava, né? Eu já sabia como que faria aquilo. Eu já sabia aplicar teste, já sabia corrigir teste, já sabia fazer entrevista. Eu sabia que eu era boa já, né? E o sentimento de saber que era boa foi importante, mas principalmente a sensação de eu saber que eu merecia aquilo, de que eu era digna, de que eu realmente valia a pena e que era bom para mim, mas era bom para eles também, enquanto empresa, me terem. E, gente, não preciso nem contar, né? Fui selecionada. Não por causa disso, óbvio, mas isso me colocou para a próxima fase, que era a entrevista final, e eu fui selecionada. Inclusive, esse foi meu primeiro emprego, né? Depois de meses de estágio, eu fui contratada. Mas, enfim, não é isso não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é, essa sensação de eu sou merecedora, hoje eu entendo, né? Na verdade, desde aquela época, mas hoje eu entendo muito mais. Hoje eu entendo muito melhor o quanto isso faz a diferença no ambiente de trabalho. Porque muitas vezes vai ser requerido de você novos desafios, que você faça coisas que você nunca fez, né? Então, como que você reage a isso? Quando o teu chefe ou um colega, quando vocês têm algo novo para fazer, um novo projeto, como que isso te chega? Porque para mim sempre vem, eu sou merecedora, vamos lá, né? Se isso tá vindo para mim é porque eu mereço, eu sei que eu mereço. Então essa sensação que precisa ser trabalhada, assim como todas as outras da autoestima, ela é muito importante, porque a confiança que você tem em você vai fazer com que aquilo que estão te pedindo, você olhe e pense, eu sou capaz de fazer isso, eu mereço fazer isso, né? Eu mereço a confiança de quem está me pedindo isso. E uma das atividades que eu trabalhei na semana passada com as minhas clientes sobre inteligência emocional, tinha uma pergunta que era a seguinte: quando você recebe um aumento, como você se sente? E eu recebi respostas diversas sobre isso. O que eu achei interessante para dividir com vocês? Muitas pessoas recebem um aumento e deram a seguinte resposta: me sinto feliz porque meu trabalho foi reconhecido, fico extremamente grata de estar indo para outro nível. Mas muitas pessoas me deram respostas do tipo, fico preocupada com a confiança que está sendo depositada em mim, fico apreensiva com as responsabilidades que virão, já que eu estou indo para um cargo maior, fico me perguntando pelo que eu recebi um aumento. Ou seja, gente, você recebeu um aumento. Se você receber um aumento, vamos ser honestos, ninguém recebe um aumento do nada. Você recebeu um aumento porque você é capaz, porque seu trabalho está sendo reconhecido. Mas mesmo assim, muitas clientes manifestaram emoções diferentes quanto a essa pergunta. Quer dizer, muitas ali me sinalizaram, opa, talvez tenha alguma coisa que a gente precise olhar melhor aqui. Se você está recebendo um aumento, se você está sendo promovido, se você está ganhando a confiança das pessoas da tua empresa e você sente medo, você sente que esse aumento não deveria ser para mim. Eu ouvi isso, gente, essa semana que passou. Esse aumento não deveria ser para mim, deveria ser para uma colega minha de trabalho que, se esforça muito mais, é muito melhor do que eu. Quer dizer, o fato da sua amiga, no seu olhar distorcido, ser melhor, fazer mais, não tira o teu mérito, né, de estar ali recebendo aquilo. Mas por que muitas pessoas deram respostas do tipo,
Estou muito feliz, me sinto grata, né? Sinto que mereço esse aumento. E muitas pessoas simplesmente falaram que têm medo, que ficaram inseguras, que não sabiam se mereciam aquilo. Porque não tem a clareza do merecimento. A autoestima ainda está meio embaçada nesse sentido profissional e ainda gera para essas pessoas uma desconfiança. E aí eu me lembrei de uma coisa que é muito boba, mas eu acho que vocês vão se identificar, né? Esse exemplo do aumento, né, trazendo para um negócio da vida cotidiana nossa, né, nós mulheres, que é o seguinte: quando alguém chega e fala assim, fulana, tua blusa tá linda, você vira e fala, ai, amiga, R$30 na Renner. Tipo assim, fulana, tá tão bonito o teu cabelo, ai, gostaste? Não fiz nada demais, mana, só fiz lavar com Pantene. A gente não consegue receber um elogio de boa. A gente sempre dá um jeito de se sair daquilo de bom que estão dizendo da gente, né? Gente, esse da blusa eu acho mais clássico. Ah, essa tua blusa tá linda. Promoção na Renner. Então, assim, por que será que a gente não consegue dizer obrigada? Pronto, tá tudo certo. É o mesmo raciocínio, mesmo que diferente do eu recebi um aumento e eu acho que eu não sou merecedor disso. Porque eu fico o tempo todo questionando pelo que o outro tá me dando algo. O que o outro tá vendo em mim? E olha, gente, como isso é meio maluco. Os outros conseguem ver coisas positivas em você, mas você não consegue, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso. Outro ponto que eu anotei aqui, né? Assim, esses são 4 pontos que eu acho importantes de falar, né? De coisas que você talvez não soubesse que era baixa autoestima profissional e sim, são sinais importantes de baixa autoestima, voltadas para o ambiente de trabalho. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Você gosta do que você faz? Quem gosta do que faz aí hoje? Quem está realizado com o seu trabalho? Quem se sente realmente feliz e motivado por estar aonde está, fazendo o que faz? Por favor, coloca assim para mim, quem gosta do que faz? Quem está feliz hoje no lugar onde está, fazendo o que está? Legal. Gente, percebam uma coisa. Vocês que estão me dizendo que gostam e que sim, que amam o que fazem, como que eu vou me sentir motivada, energizada a fazer algo que eu não gosto? Como que eu vou acordar todos os dias e pensar, nossa, eu estou muito feliz hoje, eu gosto do que eu faço, eu sou merecedora, eu me sinto segura. Como que eu vou fazer isso se eu não gosto daquilo que eu faço? Então, talvez a resposta para muitas perguntas e muitas inquietações que a gente tenha nesse sentido de baixa autoestima profissional estejam ligadas àquilo que você está fazendo, né? Será que aquilo que você está fazendo tem sentido para você? Porque se tiver, pensem comigo, é muito mais fácil trabalhar tudo isso que eu falei. E, gente, não quer dizer que todos esses... Eu fico olhando para o lado porque é aqui que eu anotei. Todos esses pontos que eu separei para falar aqui, não quer dizer que nós, que amamos o nosso trabalho, não vamos senti-los. É óbvio que a gente vai. Afinal de contas, somos todos humanos, né? Então é óbvio que tem momentos que... Vou dar um exemplo meu para vocês sobre todas essas coisas, né? Vamos lá. Comparação, gente, eu não falei sobre isso. Comparação no ambiente de trabalho. Você está aqui fazendo o seu trabalho está bom, o seu trabalho é excelente, mas você não está num dia bom. Aí o que você faz? Você volta o seu olhar para o outro, ao invés de voltar o seu olhar para você, para dentro. E aí você começa a se comparar com o seu colega. E aí, gente, eu estava falando isso agora com a minha cliente no último atendimento.
Toda vez que a gente vai para esse lugar de comparação, a gente sai perdendo. A gente já começa perdendo. Eu não me lembro de alguma vez ter feito comparação quando eu estava bem. Porque quando a gente está bem e pronto. Eu não estou preocupada com o trabalho que fulana, beltrana e ciclana estão fazendo. Eu estou preocupada com o meu trabalho. Eu quero saber do meu trabalho. Eu não estou preocupada se fulano é desse jeito, é assado. Estou preocupada comigo, em como eu estou, em como eu estou. Mas quando a gente não está num dia bom, quando a gente está com energia baixa, muitas vezes a gente vai para esse lugar de comparação. E, gente, isso é o fim, né? Porque aí, vamos supor aqui, gente, essa vida, né, de pessoas que estão aqui no Instagram, né, e estão aqui profissionalmente, né? Estão aqui para falar do seu trabalho, para dividir um pouco. Eu aqui, né, psicóloga. Vamos supor que eu estou num dia ruim. Aí eu vou entrar numa vibe de comparação. Aí eu vou começar a olhar o perfil das outras psicólogas e vou dizer, ai, meu perfil não é legal, nossa, meu conteúdo não agrega, ai, fulana tem mais equipamentos que eu, fala melhor do que eu, sabe? E o que isso me acrescenta? Nada, né, gente? É a velha história da grama do vizinho ser mais verde que a minha. Mas quando eu chego perto da grama do vizinho, adivinhem, é artificial. É verde porque é artificial. A minha grama eu preciso regar, eu preciso cuidar. Então, essa questão de fazer comparações no ambiente de trabalho, ela também é muito prejudicial, né? Porque você tira o foco de você. Se você está incomodado com alguma coisa em você, você precisa olhar para dentro. É aqui que estão as respostas, é aqui que está a sua evolução, é aqui que você pode trabalhar. Não adianta você ficar se comparando com o trabalho dos outros, com a caminhada dos outros, né? Com o tempo de formado e... Gente, cada um tem uma história e a nossa história é tão bonita e imperfeita que não tem porquê, né, a gente ficar querendo olhar para a história dos outros e se comparar. Então, assim, insegurança, né? Óbvio que nós temos dias de insegurança, muitos dias, né? Eu vou ser honesto, tenho vários dias de insegurança, vários dias de questionar tudo que eu faço e achar que, gente, isso não está fazendo sentido. Para que eu estou fazendo isso? Ai, não. Isso é loucura, né? Eu até estava falando, início do mês, teve workshop de autoestima e eu estava dividindo com as meninas muito queridas que participaram sobre essa questão de insegurança e de questionar essa questão do merecimento. Eu dei um exemplo meu, vamos supor, né? 5 dias na semana que eu atendo. 4 dias eu fiz ótimos atendimentos. Eu sei disso, eu sei que eu fiz atendimentos muito bons, eu tive bons insights, eu ajudei minha cliente a crescer, a minha cliente teve bons insights, enfim, foram ótimos. Mas um dia eu não estava tão bem, a minha energia não estava tão legal, enfim, eu não estava nos meus melhores dias. Nesse dia, eu fiz 2 ou 3 atendimentos que eu senti que eu poderia ter feito melhor. E eu fiz essa pergunta, qual a probabilidade, né, de eu focar nesses 3 atendimentos que eu fiz mais ou menos e esquecer de todos os outros que eu fiz nos 4 dias que eu trabalhei? Quer dizer, a gente tem esse funcionamento. Eu digo a gente porque é gente, né, gente? Também tenho. Então a gente precisa o tempo todo estar se policiando em relação a isso, em relação ao que é importante. Voltando para a questão profissional, alguém me faz um elogio, 2, 3, 4, né? Você é uma ótima profissional, parabéns pelo seu trabalho, gosto do seu trabalho, etc e tal. Aí vem uma pessoa e diz, não gosto do seu trabalho. Pronto. Por que a gente se apega em quem falou que não gosta? O que faz a gente fazer esse movimento de excluir quem falou que o seu trabalho é bom e pegar aquela pessoa que falou que o seu trabalho não é bom e fica remoendo, remoendo, remoendo? Vocês entendem a importância de uma autoestima profissional boa? Porque você sabe quem você é, você sabe do seu valor, você sabe que você tem pontos fortes, gente, e não tem problema nenhum em dizer isso. Não é se achar, não é soberba, não é querer ser mais do que ninguém, é simplesmente ter a clareza que existem pontos que você é boa sim, enquanto que existem outros que você não é tão boa, né? Eu acho que é legal a gente ter essa clareza e falar sobre isso abertamente,
Por que é tão difícil dizer que você é bom em alguma coisa, né? Se eu pedir para você falar sobre coisas positivas sobre uma amiga sua, descreve para mim as qualidades de uma amiga sua. Ai, a minha amiga, nossa, ela é muito querida, ela é uma excelente profissional, ela trabalha assim, assim, assado, ela é muito querida, carinhosa com os pais, blá, blá, blá. Tá bom, agora me fala um pouco de você. Ficou muda, né? A voz sumiu. Por quê? Porque que é tão difícil reconhecer os nossos pontos fortes, as nossas qualidades. Gente, isso faz parte do processo de formação da nossa autoestima. Quanto mais a gente trabalha o autoconhecimento, mais a gente toma consciência disso. E isso vai deixando a gente cada vez mais seguras, cada vez mais certas de quem a gente é. De forma que o que os outros dizem ou deixam de dizer vai se perdendo, vai perdendo a importância. Não vai mais sendo aquela, fulano falou que o meu trabalho é isso, fulano... Não, eu sei do meu trabalho, eu sei, né? Então, tá, tem mais uma coisinha que eu... tem mais uma coisa que eu falei aqui. Um amigo meu entrou na live, não sei se ele ainda tá aí, o Henrique, a gente morou junto no Canadá. E eu queria dar, inclusive, esse exemplo aqui, falando sobre o medo que a gente tem muitas vezes de se reinventar na nossa profissão, né? Em todas as profissões. Quando eu fiz a pergunta o que você acha? Se você ama o que você faz, se você realmente se identifica com aquilo que você escolheu para ser o teu fazer de todos os dias, quais são as chances de você se sentir muito mais feliz, motivada, energizada para produzir, né? Enfim, a probabilidade é muito maior, gente, do que quando eu faço alguma coisa que eu não me identifico, que eu já acordo para ir para o trabalho com aquela sensação de... Sabe, né? Vocês sabem. Todo mundo aqui acho que já passou por isso em algum momento. Acordar e falar, meu Deus, eu não quero mais trabalhar com isso, socorro. Eu confesso para vocês que eu passei por isso justamente na psicologia organizacional, né? Que fiz a minha transição para a clínica há anos atrás. Obrigada, né? E foi difícil, né? É um processo que muitas vezes causa até adoecimento. Quando a gente não aguenta mais aquilo, a gente não sabe mais, meu Deus, eu não aguento mais. Então, assim, você não tem energia. É claro que a tua autoestima profissional tá baixa. Cadê energia? Cadê motivação para produzir? Não tenho, porque eu não gosto mais disso, eu não me identifico mais com isso. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas travam. Travam assim no nível, não, mas é isso que eu escolhi, é isso que eu tenho que fazer, foi aqui que eu construí minha carreira, eu já tenho tantos anos de experiência com isso, eu não tenho como ir para outra área, para outra profissão. Gente, não. Pelo amor de Deus, nunca é tarde para a gente mudar a nossa história, né? Não existe isso de idade. A idade para se reinventar é a idade que você tem. É a idade que você tem. Coloca isso na tua cabeça aí, por favor. Então, assim, não tenha medo de mudar, não tenha medo de desafios. Tá, eu sei que dá medo, né? Dizer não tenha medo é meio... Dá medo, sim, dá medo. Mas e aí? Você vai deixar o medo te paralisar? Não, vai em frente, né? Então, assim, se você acha que, de repente, todos esses sinais que eu falei lá no início tem a ver com, ok, reconheço, estou com baixa autoestima no trabalho, mas isso também tem a ver com o fato de eu não gostar do que eu faço. E aí, gente, vocês vão ficar de braços cruzados, tipo, não tenho o que fazer. Sempre tenho o que fazer, né? E aí eu queria trazer esse exemplo de quando eu morei no Canadá. Eu passei 6 meses no Canadá e, geralmente, as pessoas que estão ali, não era o meu caso, né? Mas as pessoas que estão ali para imigrar, elas já vão com a consciência de que provavelmente elas vão ter que trocar de carreira. Ou vão colocar entre aspas, bem entre aspas, regredir na carreira. Porque é muito difícil chegar lá e conseguir validar a sua profissão. Tem uma série de quesitos. Enfim, muitas profissões são quase impossíveis, outras nem tanto, outras conseguem bem mais fácil. Mas muitas pessoas, na verdade, vão com um propósito de eu quero mudar de profissão. Então, o Henrique, esse meu amigo que a gente morava junto, né? Henrique, será que eu posso falar de ti? Já estou falando. Henrique é engenheiro civil aqui no Brasil, né? Morava em Brasília, concursado, uma vida estável. Mas, gente, ele não estava feliz. Ele não queria mais fazer aquilo que ele estava fazendo.
E o sonho dele sempre foi trabalhar com alguma coisa relacionada à comida, né? E ele sempre gostou muito dessa questão de padaria, de coisas finas. E ele foi para o Canadá fazer um college de bakery, né? E hoje em dia ele trabalha numa padaria e ele faz coisas incríveis, deliciosas. Nossa, eu passei muito bem nesses 6 meses lá, comendo as delícias dele. Tortas maravilhosas, doces, enfim, gente, coisas maravilhosas. E aí, assim, muitas pessoas não conseguiam entender. Como assim? A pessoa que era engenheira civil no Brasil vai para o Canadá para fazer curso de padaria. Não fazia o menor sentido. Mas isso foi só um exemplo de tantos outros que eu conheci lá. Quase todas as pessoas que estavam lá e que eu tive a oportunidade de conhecer, elas estavam passando por algum tipo de transição de carreira, né? Então, assim, será mesmo que tem uma idade certa para a gente reconhecer que a gente não gosta daquilo que a gente está fazendo, que isso está nos fazendo mal e que a gente pode mudar a qualquer hora? Não tem essa, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer que é a coisa mais fácil do mundo, gente, fazer uma transição. Eu sei que não é. Se dentro da psicologia, né, já é difícil fazer uma transição de uma área para outra, porque você acaba construindo nome, experiência em uma determinada área. Ah, não quero mais hospital, agora eu quero social. Não quero mais social, agora eu quero clínica. Tudo isso requer um investimento pesado. Toda transição também tem perdas, mas tem muitos ganhos. Então, assim, se você percebe que está apresentando sinais de baixa autoestima e você conseguiu perceber através dessa nossa conversa aqui, de repente, identificar que isso está ligado, sim, ao fato de você não gostar do teu trabalho, essa é a pergunta de R$ 1.000.000 e essa é a resposta. Você já sabe o que fazer, né? É começar a pensar em alternativas, a gente é começar a pensar em estratégias para trabalhar nessa mudança. E aí, eu anotei aqui 4 diquinhas básicas para desenvolver a tua autoestima profissional, tá? Primeira e minha preferida é: aceite a sua imperfeição e a sua vulnerabilidade. Gente, quero até deixar aqui a indicação desse livro. Estou um pouco obcecada com ele, fico indicando ele para todo mundo, mas é porque eu achei ele muito maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é incrível, né? E o livro dela, para mim, foi um encontro, assim, tipo, uau, que legal. E eu acho muito, muito, muito importante a gente trabalhar esse primeiro ponto. Não existe autoestima se eu não entender que eu sou imperfeita e que eu sou vulnerável. Não existe ninguém que é o tempo todo bom em tudo que faz. Não existe alguém que não erra. Não existe alguém que está sempre com o trabalho nota 10, 100%. Não existe essa pessoa. Você vai errar. Aceite isso e lide com isso. Não transforme isso num peso enorme a carregar nos seus ombros. Não transforme cada erro que você cometer na sua vida, no seu trabalho, em algo gigantesco e fique se cobrando e fique transformando isso em algo maior do que é. Gente, as coisas que a gente foca energia, elas crescem. Quanto mais eu focar energia em algo, mais aquilo vai crescer. Ao invés de eu ficar olhando e me julgando porque eu errei, por que eu não posso olhar para mim com um olhar mais amoroso e dizer: tudo bem, eu estou aprendendo, faz parte do processo, eu estou na minha caminhada. É isso que eu digo para mim, né? É isso que eu procuro aplicar de verdade, de coração, na minha vida e na minha profissão, sempre. E que aí a gente liga com a segunda dica, que é saber se acolher e pegar leve com o seu processo. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem isso e pudessem ampliar um pouquinho o olhar nesse sentido. Quando uma amiga sua, vamos pensar no ambiente de trabalho, sua amiga fez uma cagada, sabe? Não sei, pegou um e-mail que era para fulano, mandou para ciclano e isso ia gerar um bafafá na empresa. Sua amiga vai e faz isso. Sua amiga entra em desespero. Você faz o quê? Eu tenho 100% de certeza que você vai lá e trata a sua amiga com todo o amor do mundo. Amiga, não fica assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Amiga, é normal, todo mundo erra, etc e tal. Amiga, me abraça, amiga, toma um chocolate, amiga, vamos almoçar. Agora, você comete o erro. E aí?
Como é que você se trata? Eu não acredito que eu sou tão imbecil, eu não acredito que eu cometi uma burrice dessa. Jesus amado, eu sou a pior funcionária de todos os tempos. Gente, pelo amor de Deus, por que que esse movimento precisa ser observado? O mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma acolhida que eu consigo oferecer para alguém que eu amo, eu preciso saber oferecer para mim. Preciso. Porque nem sempre vai ter alguém ali para me oferecer isso. Então, eu preciso me oferecer, certo? Então, entender que errar faz parte, que nós somos vulneráveis e que nós precisamos ser mais pacientes, né, com a nossa vida, com os nossos erros e, enfim, ficar felizes também com os nossos aprendizados. Essas são dicas importantes para desenvolver uma boa autoestima no teu trabalho. Outra coisa, aceite as novas oportunidades, né? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você ficou com medo? Porque você ficou achando que você não ia dar conta? Aí vou dar um exemplo, gente, vamos muito voltado aqui para esse mundo digital, né? Alguém te convida para fazer uma live. Vamos supor que você nunca fez uma live. Ai, não, pelo amor de Deus, não vou dar conta, tenho vergonha, não quero me expor, como é que vai ser, etc e tal. E aí você não se permite dar o próximo passo para crescer na tua carreira, né? Usando como exemplo o fato de que a sua carreira seria aqui, no mundo digital. A gente sabe, se a gente quer continuar crescendo aqui, a gente precisa aparecer, a gente precisa estar aqui. As pessoas precisam ver a gente como a gente é, né? E isso que eu escrevi é exatamente o que eu sou. Sou imperfeita, sou medrosa, mas corajosa, porque enfrento os meus medos, mesmo morrendo de medo. Erro pra caramba e procuro me acolher e entender os meus erros. E não fujo dos desafios, né? Às vezes dou uma adiada, dou uma procrastinada, mas vou lá. E isso me ajuda a crescer profissionalmente. Isso me ajuda a me sentir melhor comigo mesma. Cada vez que eu enfrento um obstáculo, cada vez que eu vou e faço algo que eu achei que eu não conseguiria, que eu achei que eu não daria conta, eu fico, opa, quem é que disse que eu não daria conta? Eu mesma, no caso, né? Mas enfim, eu fico super feliz comigo. E por fim, gente, de verdade, eu falei que o meu primeiro conselho era o meu preferido, mas eu vou confessar que o último também eu gostei demais dele. Invista em autoconhecimento. Se você quer ser uma boa profissional, você precisa saber quem você é. Você não tem como ter uma boa autoestima profissional sem trabalhar o teu autoconhecimento. Você pode sair de uma profissional boa para uma profissional excelente, né? E eu quero deixar isso com uma reflexão, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Use aquilo que você já tem. Em que você é boa hoje? Eu não vou te pedir para olhar no que você tem que melhorar. Eu quero que você olhe o que você já é boa hoje. Olha para isso e investe nisso. Meu amor, fica excelente, se torna a melhor. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso que eu te convido a fazer para melhorar a tua autoestima profissional. Desenvolvimento. Investe em capacitação, em curso, em autoconhecimento, em meditação, em escrita, leitura, terapia, tudo que te aproximar mais de você e da tua profissão. Sem isso, gente, é impossível o nosso crescimento, certo? Bom, agora eu vou falar duas coisas que eu falei que eu ia dizer, né? Uma delas, gente, é um projeto que eu tô trabalhando esse mês, né? Vocês acompanharam os bastidores lá nos meus stories, né? Eu tava falando e é sobre autoestima profissional do psicólogo. Montei uma palestra muito legal, com exercícios importantes para te ajudar nessa caminhada de autoestima voltada para o trabalho, né? E essa palestra ela é exclusiva para psicólogos, certo? Vai ser muito legal, vai ser dia 4 de maio, tenho quase certeza que vai ser esse dia. E, enfim, vai ser muito legal, quero convidar todas vocês, né? Logo mais eu vou falar, né? Vou postar sobre valores, expressão, etc e tal. Eu estou muito feliz com esse projeto, porque eu me sinto, assim, honrada de sentir que eu estou contribuindo com a minha classe. Então, isso é muito importante para mim. Outra coisa é que eu falei que todo mundo que estivesse aqui na live ia ganhar um presente. E é uma ferramenta para te ajudar a trabalhar a tua autoestima.
certo? O que você precisa fazer para receber essa ferramenta? Você precisa tirar um print dessa live, postar no seu stories e me marcar, certo? Todas as pessoas que fizerem isso, eu vou enviar a ferramenta. Por favor, gente, tire um print meu bonita, tá? Vou até dar um sorriso aqui para vocês tirarem um print. Tiraram? Posso descongelar? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Assim como todas as lives, fiz essa com muito carinho. Fico muito feliz de ter esse momento aqui com vocês, né? Da gente poder trocar um pouquinho. Eu sinto assim que eu tô interagindo, que eu tô como se eu estivesse mais próxima, né, de vocês. Agradeço todas vocês que estiveram aqui. E a live vai ficar salva 24 horas no meu perfil. Se vocês acham que essa live pode enfim, engrandecer alguém, pode ajudar alguém, mandem, né, essa live para a pessoa. Vamos compartilhar conhecimento. E é isso, ok? Obrigada pela presença de todas vocês. Um beijo enorme. E a gente se vê lá pelo Instagram, tá ok? Obrigada pela presença, gente. Um beijão. Maísa! Boa noite. Tchau.